Bueno, hola, buenas tardes, hoy, boa tarde a todos. Eh, bueno, vamos a hacer este panel en portuñol, el idioma oficial de América Latina, así que haré lo mejor de mí para traer el mejor portuñol que tengo aquí para todos los que están escuchando. También haremos nuestro mejor esfuerzo porque la hora después del almuerzo siempre es la más difícil. Así que espero que los podamos mantener entretenidos, interesados y demás en la sesión. Bueno, de verdad es un gusto para nosotros. Este panel es realmente, me parece a mí, que tiene un muy buen marco de discusión en relación al tema que tenemos en la conferencia, que me lo escribí para no olvidarme: gobernanza de datos, desarrollo y democracia en la mayoría global. Y creo que no hay mejor ocasión para que podamos discutir y conversar sobre innovación tecnológica, cómo la innovación tecnológica en América Latina ya no es solo una promesa, sino también una realidad que nos impacta a todos todos los días, a usuarios, a pequeñas empresas, a emprendedores, a académicos, a organizaciones de sociedad civil, a cualquiera en realidad. Ya la economía digital no es un sector separado de la economía, sino que es la economía. La tecnología atraviesa realmente a todos los estratos. Ya no necesitamos skills y habilidades súper refinadas para poder utilizar la tecnología, sino que vemos que la tecnología y las herramientas digitales están de manera mucho más accesible al alcance de todos. Y creo que tenemos un panel con representantes más que interesantes y que creo que nos van a poder dar una conversación muy entretenida, sobre todo para esta hora, sobre qué es lo que podemos hacer y cómo las políticas públicas y los marcos regulatorios, y particularmente la gobernanza de datos, pueden acelerar ese combustible orgánico que es la innovación tecnológica que mencionabas un ratito. Bueno, acá tenemos representados, por ejemplo, una plataforma como iFood, que tiene un ecosistema de miles de pymes aquí en Brasil, que también está representado por Sebrae. Contamos con instituciones académicas de primer nivel de América Latina representadas aquí también, como el CETIS de la Universidad de San Andrés, ITS y la OSP. Y el objetivo de este panel es que podamos trascender un poco al diagnóstico y podamos explorar caminos concretos, así que espero que poder guiarlos y a todos estos maravillosos speakers que tenemos hoy para llegar a ese cometido. Y empiezo planteando algunas preguntas y ya dejo directamente a nuestros speakers para empezar a disparar la conversación. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurarnos que los beneficios de la digitalización lleguen a todos y no acentúen o agranden las brechas existentes? ¿Cuál es el marco de gobernanza de datos adecuados para fomentar la innovación y al mismo tiempo proteger derechos fundamentales? ¿Qué rol debe jugar el sector público, el privado, la academia para construir un ecosistema tecnológico que sea no solo próspero, sino también equitativo y sostenible? Y como pregunta marco general, ya para darle la palabra, si querés, Juliano, que estás acá al lado mío, para empezar, ¿cuál consideran ustedes que es la oportunidad más significativa que debemos potenciar y el desafío más urgente que debemos resolver para que la innovación tecnológica realmente se traduzca en un desarrollo más equitativo y democrático en América Latina? Bom, obrigado pela pergunta e cumprimento todos os meus colegas de painel. Ahm, os problemas que são trazidos com relação à digitalização, existe eu vejo na América Latina, e talvez por inspiração europeia, uma inclinação quase que imediata para se pensar em formas de regulação externa para promover, ou para pelo menos assegurar, né? A inovação é vista como uma potencial
vilã, que traz riscos, e então a forma de solução é pela regulação externa para conter aqueles riscos em que pode ser agravada um problema de inclusão social e outros riscos a direitos fundamentais. Isso acontece com regulação de inteligência artificial, regulação de mercados digitais, regulação da proteção de crianças e adolescentes. Toda vez que surgem essas questões, há um privilégio da regulação externa por uma autoridade externa. E eu acho que esse caminho não é, na verdade, o melhor caminho. A regulação externa ela tem que estar apoiada em formas de enforcement privado, não só de regulação privada, mas de enforcement privado e principalmente em fórmulas de regulação por design, né? A digitalização, todas as tecnologias digitais e inteligência artificial, elas têm você tem aí um pacing problem com relação a toda e qualquer regulação externa. Então, é claro que a tradição na América Latina é de regulação externa, mas cada vez mais precisam ser incorporadas as ferramentas para a inclusão de uma regulação e de proteções por design e de formas de autorregulação e certificação em que o próprio mercado ele funciona como tem também um papel de enforcement mútuo dos agentes privados. Eu acho que esse é um caminho que é pouco explorado. Toda vez que surgem essas questões, esses desafios, eles são resolvidos com uma milagrosa regulação externa que vai resolver todos os problemas e depois começam todos os problemas posteriores, como equipar uma autoridade para fazer o enforcement, e que nós temos problemas na América Latina para equipar autoridades públicas para a realização desse enforcement, né? Então, eu vejo esse como um desafio, como incorporar outros mecanismos mais flexíveis de regulação que não essa tendência quase que natural de resolver os problemas por uma regulação externa. Muchas gracias, Juliana. Y me parece que ahora podemos seguir con la misma pregunta. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes desde la perspectiva de las pymes? Así que, Naira, no sé si nos querés contar tu mirada. Bom, boa tarde, me chamo Naira Silva, também cumprimento aqui meus colegas de painel, agradeço o convite. Eu sou analista de mercado digital no Sebrae Rio de Janeiro e antes eu sempre gosto de contextualizar o Sebrae porque o Sebrae ele é visto às vezes de uma forma equivocada na sociedade, né? O Sebrae ele é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Nós, ao contrário do que muitos pensam, nós não somos uma entidade pública, nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos. E como eu sempre costumo brincar, né, para não ficar tão acadêmico, eu falo que nós somos o Robin Hood das micro e pequenas empresas, porque nós recebemos dos grandes para conseguir repassar aos pequenos. Então, todo subsídio, né, que nós conseguimos, soluções gratuitas ou com um subsídio muito alto, se dá por conta disso. Então, como uma pessoa que já está há 11 anos no Sebrae e há 16 trabalhando com micro e pequenas empresas, e boa parte do meu tempo no Sebrae eu trabalhei diretamente com empresas, atendendo empresas, as micro e pequenas empresas, aquele MEI que carpinteiro, que é ele que está lá fazendo, ele que te atende, é ele que faz o móvel, é ele o marceneiro, é ele que entrega o móvel, é ele que faz o pós-venda, é ele que faz tudo. A digitalização dos pequenos negócios ainda é um desafio. Semana retrasada, eu estive em Teresina num evento de inovação, o maior evento de inovação do ecossistema do Nordeste, que é o NEON, é um evento promovido pelo Sebrae, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita por vários aparelhos, né, da capital, em Teresina, hubs, e foi muito interessante ver algumas medidas que o governo do estado, inclusive Teresina é o primeiro estado que tem uma secretaria de inteligência artificial no Brasil, e as medidas que eles tomaram para isso, para que as empresas, as micro e pequenas empresas se digitalizem, como, por exemplo, o artesão que vem do interior, que desce na rodoviária rural que existe, e eles implementaram, por exemplo, computadores e pessoas apoiando ali a digitalização dessas empresas. É só isso? Não é, né? É um desafio muito maior, mas você
Às vezes nós ficamos muito na nossa bolha e quando, só mais um exemplo, né? Quando o nosso governo aqui implementou o gov.br para unificar as informações, e eu estava no atendimento e você precisava fazer reconhecimento facial, que é uma coisa assim, segunda-feira nas nossas vidas, né? Fazer um reconhecimento facial. E o empreendedor chegava lá e ele não conseguia. A gente tinha que ajudá-lo a fazer o reconhecimento para conseguir fazer o seu cadastro no Gov e, com isso, ele ter acesso a ser prata, ser ouro. Todo mundo aí tem que ter o cadastro no Gov e sabe como é que é subir de categoria. Então, às vezes, essa lacuna, né, entre o que a gente vive e achar que é tranquilo, é muito fácil, mas, às vezes, aquele pequeno empreendedor que está, de fato, lá na ponta, lá no final, ele não tem acesso, ele não sabe, de fato, e é muito bom que a gente consiga, né, e olha, sei lá, acho que 93% das pequenas empresas hoje têm acesso à internet, mas elas de fato sabem usar, elas sabem explorar as potencialidades a favor do seu negócio. Então, dentro aqui, né, da minha visão, né, como analista do Sebrae, a digitalização ela é um desafio ainda assim, né, e que a gente depois vai discutindo um pouco mais como o Sebrae tem atuado nesse sentido, mas que tanto, né, o aparelho privado, como no meu caso, quanto o aparelho público precisa, sim, cada vez mais atuar para diminuir essa lacuna. Ahí está. Muchas gracias, Naira. Muy interesante lo que mencionabas, porque, bueno, justamente esto hablábamos de cómo podemos equilibrar las brechas y creo que es muy interesante esto que contabas de poder tener la perspectiva realmente desde qué es realmente una pyme y cómo efectivamente impacta el acceso a las herramientas tecnológicas. Ahora bien, también algo que, pensando que este es un foro regional y con la perspectiva latinoamericana, también es importante poner el ojo en la brecha que tenemos dentro de nuestra región. No es la misma realidad la que tenemos aquí en Brasil que en otros países. Y ahí quería invitarte, Pablo, a que nos puedas contar tu mirada. Viniendo de Argentina y desde el CETIS, un centro académico con tanta llegada a nivel regional, ¿cuál ves que es el desafío más urgente y cómo podemos abordarlo? Bueno, hola, gracias Paloma. Voy a hablar en castellano porque mi portuñol no es muy bueno. Así que, bueno, hola a todos. Bueno, desde el CETIS hicimos algunos trabajos regionales en temas de IA y el Poder Judicial y en temas de incidentes de seguridad, en temas de protección de datos a nivel estatal, pero creo que el aporte que podemos hacer acá es contar un poco que en la experiencia que vemos en América Latina es como hay dos tipos de leyes, la de primera generación y la de segunda. La de primera generación son las leyes viejas, que tienen 20 años ya, 25 años, y las de segunda generación son las leyes más nuevas, que son más imitación GDPR y tienen una estructura más fácil de aplicar. Y entre ambas hay una brecha enorme de bases legales, de falta de DPO, de falta de PIAs, etcétera. Entonces, creo que lo que hay que buscar a nivel regulatorio es, y para acercar más la protección de datos a todos, porque obviamente una empresa grande, multinacional, que tiene 20 abogados dedicados a privacy, o un ejército de abogados externos, lo puede hacer fácilmente cualquier cosa. El tema es cómo lograr que las empresas más chicas cumplan con eso. Entonces, creo que está en el desafío de los órganos regionales, como la red iberoamericana, lograr crear herramientas de uso común y que sean iguales a la región para que todo sea más fácil de aplicar. Una pyme no puede negociar 10 contratos de transferencia internacional, pero si tiene un modelo que ya está hecho y aprobado regionalmente, puede intercambiar información con el resto de sus partners comerciales a través de estos acuerdos. Entonces, tanto la universidad como la red iberoamericana deberían trabajar en lograr herramientas regionales de uso común, desde políticas de privacidad hasta códigos corporativos de conducta, certificaciones, cláusulas contractuales modelo, para que sean usadas por todos y sea más fácil desde hacer transferencia de datos hasta tener un aviso de privacidad. Muchas gracias, Pablo. Y creo que tu respuesta da el pie perfecto para hablar contigo, Kiara, porque bueno, tú mencionabas justamente este balance, cómo si hablamos de brechas y cómo la regulación y la gobernanza de datos puede encontrar este balance tanto entre pymes como
plataformas más grandes que justamente tienen un ecosistema de pymes bueno, en su negocio. Me encantaría, Kiara, que nos puedas contar cuál es la perspectiva de iFood. Combinado. Obrigada, Paloma. Uma alegria dividir com vocês o painel. Obrigada a todos. Primeiro, parabenizar pela organização. Acho que para a gente, enquanto iFood, obviamente, é uma alegria apoiar um evento como esse, onde a gente discute justamente o balanceamento da inovação com os direitos e trazendo aqui uma conversa que é tão importante entre a indústria, iniciativa privada, academia, e os reguladores. Então, para a gente é muito rico. E aí, acho que a gente tem um painel aqui super diverso, né, com perspectivas bem diferentes. Então, vou trazer um pouco do que a gente vive no iFood e o que a gente enxerga nesse contexto. Bom, quando a gente fala de inovação, o objetivo para a gente sempre é inovação com propósito. Não é inovação pela inovação. Não é criar fluxos ou ferramentas por criar. O objetivo realmente é impactar a forma como as pessoas vivem, como elas se conectam, e a gente tem um espaço para isso. A gente representa hoje 0,5% do PIB. Então, a gente está falando realmente de um impacto significativo. Nesse contexto, acho que tem um ponto muito importante: entender qual é a realidade brasileira, né, latino-americana. Então, aqui a gente tem especificidades muito nossas. E aí o iFood enfrenta isso e traz essa pauta com muita importância. Por quê? Uma empresa brasileira procurando oferecer sempre produtos, benefícios, plataforma para brasileiros. Então, a gente tem especificidades locais aqui, não só das dificuldades e incertezas regulatórias, enfim, o momento político, mas também no próprio desenho da plataforma, no próprio desenho dos fluxos, do processo, o que o usuário realmente espera, né? O que o titular realmente espera aqui. E aí vou até trazer um exemplo, né? O Juliano tratou super bem essa questão também. É um pouco do efeito Bruxelas. A gente traz, se inspira, e é muito válido. A gente tem que se inspirar naquilo que combina, que faz sentido com a nossa realidade. Mas a gente tem questões também muito próprias do nosso setor, da nossa realidade. Como, se a gente olhar para a regulação de inteligência artificial, posição das plataformas, em geral, como aplicadoras, e não como desenvolvedoras. Então, a gente tem algumas diferenças da própria realidade local, como a gente se organiza, o que a gente, de fato, produz. Então, acho que temos uma oportunidade e um desafio misturados realmente aqui. Viabilizar uma estrutura regulatória abrangente o suficiente para a nossa realidade, inspirada no que a gente tem de melhor, e aí não importa se a origem é brasileira ou estrangeira, mas o que a gente tem de melhor, mas flexível a ponto de atender aquilo que acontece localmente. Acho que a oportunidade que a gente tem aqui nesse debate é justamente viabilizar o Triple Helix. Então, a gente tem aqui, de fato, academia, iniciativa privada, reguladores. Então, acho que é o momento e a gente tem condições de endereçar. Mas eu posicionaria como oportunidade e desafio realmente a nossa realidade e a adaptação àquilo que a gente enxerga e vive no Brasil de fato. Muchas gracias, Kiara. Me parece muy interesante lo que decías, esto de poder anclar y también creo muy conectado con lo que traía Naira hace un rato, de poder anclar la regulación y las políticas públicas en la realidad realmente en las necesidades de usuarios, de pymes. Entonces, para cerrar esta primera ronda, te pregunto, Fabro, desde tu perspectiva, ¿cómo crees también que podemos identificar los desafíos más urgentes y cómo la política pública, la gobernanza de datos puede abordarlos desde la perspectiva de la innovación tecnológica? Paloma, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem que cuidar dos pequenos e médios, porque todos dependemos dos pequenos e médios. E isso é uma diretriz que a gente deve ter, como a gente trabalha dado pessoal, como a gente trabalha IA. A Irlanda anunciou essa semana de que ela está criando uma autoridade reguladora de IA que vai trabalhar com safety e oportunidades. E esse e oportunidades é muito importante. A Suíça, semana passada, lançou um modelo aberto de LLM para quem quiser usar. A gente falou essa semana, falei hoje com eles. Existem 1.500 línguas lá, o Brasil pode usar. É um processo que tem safety pensado, mas também tem oportunidades. Se você olhar as cúpulas
do UK para Singapura, para França, para Índia ano que vem, você vai ver o mesmo shift de safety para oportunidades. E por que que isso é importante? Porque o contrassenso é que pensar em safety não é a forma de você privilegiar safety. O pequeno e médio é quem vai geralmente conseguir produzir aquela tecnologia, aquela ideia que traz segurança para todos. E talvez o exemplo mais clássico seja o cinto de segurança de carro. O cinto de segurança de 3 pontas foi uma empresa que descobriu, a Volvo. A Volvo não era grande na época. Ela achou a ideia tão bom que ela deixou aberta para quem que fosse fazer. O para-brisa foi criado antes, mas ele tinha propriedade intelectual. A Volvo não, a Volvo abriu. Eu diria que não há como você fazer uma regra obrigando a ter cinto de segurança se você nunca sabe, você nem imaginou que é cinto de segurança. E não são as grandes que vão pensar essas inovações, são os pequenos e médios. Então, eu acho que se a gente pensar em safety e opportunity juntos, é o que a gente precisa para que os pequenos e médios possam trazer as ideias que vão ser realmente revolucionárias, principalmente para safety em tecnologia. Mucha- muchas gracias, Fabio. Creo que lo que comentabas está totalmente conectado con lo que nos comentaba Pablo más temprano sobre la creación de esta necesidad de compliance que no todos pueden abordar, no todos los jugadores pueden abordar de la misma manera. Y ese es uno de los desafíos que tenemos, creo, de cómo se trabaja desde la perspectiva del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, en encontrar esos balances entre seguridad e innovación tecnológica. Y en ese sentido, Juliana, me gustaría volver contigo para, bueno, pensar un poco ya en esta perspectiva y en esta intersección de regulación y tecnología. Y se habla mucho de esto, lo escuchamos muchas veces, de hablar de regulación inteligente, regulación a prueba de futuro, marcos regulatorios adaptativos, flexibles. Creo que son muchos, es un vocabulario un poquito levemente distinto, pero para hablar más o menos de lo mismo, de cosas muy, muy parecidas. Entonces, preguntarte desde tu mirada, ¿qué interpretás que es efectivamente un marco regulatorio inteligente o adaptativo o flexible que fomente la innovación tecnológica, que pueda adaptarse a la evolución de la tecnología ahora, digo, sobre todo en este momento de hype de inteligencia artificial, pero sin dejar de lado a los pequeños players, la seguridad, etcétera? Eu acho que tudo que foi colocado aqui é muito importante em olhar para a realidade contextual, do contexto local, como a Chiara colocou, como a Naira colocou. Né? Você tem, por exemplo, no Brasil e vários países da América Latina, uma divisão em relação ao acesso à digitalização ou não. Né? Antes de você tentar buscar formas de criar oportunidades para aumentar o acesso à digitalização, regular o espaço digital, é muito diferente de regular aqui na América Latina, é muito diferente em outros países. Agora, com relação, olhando mais para a inteligência artificial, né, formas flexíveis de regulação, em particular da inteligência artificial. Acho que a primeira delas é um esforço não propriamente regulatório, do ponto de vista de criar normas para fomento ou criar normas para contenção de riscos, mas de desenvolvimento da capacidade dos agentes de IA de deliberar sobre a correção ou não das suas ações. Né? Eu sempre procuro participar do debate sobre a regulação IA, mas eu acho que a minha atuação, onde eu dedico mais energia, está ligado a desenvolvimento de modelos computacionais para o raciocínio jurídico, e principalmente para o raciocínio envolvendo valores e regras, no esforço daquilo que é chamado uma área de direito computável, que é criar capacidade de agentes inteligentes a deliberar sobre a correção de suas ações, a aplicar regras, e uma das dificuldades de aplicar regras é interpretar. E interpretar com base em valores, direitos fundamentais. Os agentes de IA éticos ou agentes de IA jurídicos inteligentes, eles precisam ter essa capacidade.
porque boa parte do cumprimento do direito ou das regras entre os humanos não está nos tribunais ou perante autoridades, está no dia a dia, na forma pela qual nós temos a capacidade de deliberar sobre a correção das nossas ações. Qual a ubiquidade da IA? É preciso que esses sistemas inteligentes tenham também essa capacidade. Então, dos esforços mais importantes de regulação, entre aspas, é desenvolver métodos para que os agentes de IA deliberem sobre a correção das suas ações. Isso vai ser fundamental para todas, não só para essa etapa agora dos agentes inteligentes, que já está presente, mas inclusive para a superinteligência. Né? E, então, acho que esse fica um pouco fora do radar quando nós discutimos regulação, mas esse talvez seja um esforço mais importante para controle ou autocontrole dos sistemas de inteligência artificial. E depois, aquilo que eu já mencionei, esses modelos mais flexíveis que permitem com que aqueles que desenvolvem a IA e aplicam IA e estão diante dos problemas que aparecem, possam contribuir com a regulação externa por meio de modelos de autorregulação e possam fazer o enforcement privado por meio de selos de qualidade, que é o que está nos programas de certificação. Isso confere maior flexibilidade e evita o pacing problem, que é típico da regulação externa e extremamente agudo quando a gente trata de regulação da tecnologia. Muchas gracias, Juliano. Y creo que lo que mencionabas, sobre todo el punto del autocontrol, me da el pie para seguir contigo, Fabro, porque, a ver, muchas de las innovaciones que vemos hoy, de las innovaciones tecnológicas, como por ejemplo las verificaciones de Zero Knowledge Proof. Sí, contigo, Fabro. Ah, Fabro, perdón, Fabro. Ah, disculpa, Fabro. Me decía, muchas de estas innovaciones surgieron de la autorregulación y no de obligaciones regulatorias. Y entonces, considerando, bueno, sobre todo contextos de inteligencia artificial, que era también lo que Juliano traía, ¿cómo podemos incentivar la creación de, por ejemplo, más cinturones de seguridad que surjan de la propia industria? ¿Y cómo podemos garantizar que estas soluciones, que por lo general son creadas por grandes empresas, volviendo a tu punto en la pregunta anterior, empoderen a los medianos y pequeños también, y que no se conviertan en barreras de entrada o en barreras de innovación o en barreras que agranden brechas en lugar de achicarlas? Fabro. Eu lembro quando começou o boom da IA generativa, né? Eu estava num evento, um VP das Big Techs fez um evento fechado. E você podia perguntar o que você queria. Eu perguntei quais são as PETs para IA, quais são as Privacy Enhancing Technologies para IA. Falo, esquece de dado pessoal, esquece de dado, me fala de IA. Não tinha. E eu acho um problema a gente não ter PETs para IA. Eu não conheço, adoraria conhecer, eu acho que elas serão conhecidas daqui a pouco. Mas o poder de uma boa PET para a segurança do digital é enorme. O equivalente do cinto de segurança que eu falei para a indústria do automóvel é o Zero Knowledge Proof. O Zero Knowledge, ele nasce em 85 num paper teórico, mas ele fica pop com o Sakamoto, que faz um paper em 2009 do Bitcoin e coloca aquilo em tudo quanto é lugar e a moeda funciona. Depois disso é que o NIST, nos Estados Unidos, vai começar a fazer um grupo de trabalho e padrões e colocar aquilo como um standard da indústria. E o roubo de 1 bilhão que aconteceu semana passada foi possivelmente um abuso de Zero Knowledge Proof, que deveria estar mais robusto para isso. Então, de onde veio o Zero Knowledge Proof? Ele veio dos grandes? Ele não vem dos grandes. Essas inovações disruptivas, elas vêm de você ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas tentando fazer certo. É dali que vai nascer, possivelmente, a inovação que a gente precisa. Depois que a gente entender, aí é um pulo. Então, eu acho que é muito importante a gente favorecer essa inovação que vem dos pequenos e-mails. E como é que a gente não deve fazer? A gente não deve colocar obrigações para eles tão pesadas como dos grandes. Estava falando com a Naira, ela usou o termo eu presa, né? Que são empresas pequenas, às vezes só tem eu. Esse não é quem vai fazer um compliance de 100 páginas, 2 meses, 50 mil reais. Se a gente depender de todo esse compliance para o pequeno e médio, a gente não vai ter pequeno e médio. E se eu só tiver grande, eu não vou ter cinto de segurança.
Muy interesante lo que contaba Fabro y ahora sí me da el pie para la siguiente pregunta, Pablo. Eh, Más desde la mirada de la comparación en los marcos regulatorios de protección de datos, también un poco mirando el LGPD aquí en Brasil versus otros marcos regulatorios en el resto de la región. ¿Cómo desde esta perspectiva de, bueno, qué hacemos para que efectivamente no se genere esta montaña de compliance que hace que pueda terminar haciendo que al final del día efectivamente los pequeños no terminen no existiendo o ni siquiera creándose, iniciándose, emprendiendo? Entonces, ¿cuáles son los retos claves para la gobernanza de datos para facilitar el impacto positivo de la innovación tecnológica y para escalar de manera sostenible la innovación tecnológica en América Latina? Sí. Bueno, no voy a contestar al 1% de la pregunta. No, a ver, teniendo en cuenta un poco la experiencia argentina, nosotros en Argentina tenemos 25 años de ley y 25 años de errores y éxitos, porque fueron 25 años de probar, fue el primer país adecuado en América Latina, pero la ley ya es vieja, 25 años, solamente consentimiento, no tenemos interés legítimo, no tenemos DPO, no tenemos Privacy Impact Assessment, no tenemos herramientas más modernas para transferencia internacional. Entonces, tenés una brecha enorme entre leyes de primera generación y de segunda generación, ¿no? Pero un poco creo que la respuesta para todos es, como la protección de datos y la privacidad es un componente esencial de cualquier democracia, es necesario que lo tengamos y hagamos que funcione. ¿Cómo hacemos para que funcione? Bueno, es un desafío de las agencias de protección de datos hacerla fácil. ¿Qué quiere hacer hacerla fácil? Que la cosa sea fácil. No poner muchos requisitos, tampoco poner pocos para que no haya control, pero poner herramientas para que ocurran, ¿no? Y tratar en forma diferente a las empresas que son diferentes. Por ejemplo, hacer excepciones para pymes o para ciertas empresas de menos de ciertos empleados. Les pongo un ejemplo de mi práctica profesional. Yo hace 25 años que trabajo en protección de datos personales. He tenido que registrar bases de datos en Argentina de una empresa que tenía un empleado, un proveedor y un cliente. O sea, he tenido que registrar un consorcio una vez, un consorcio de propietarios. Porque la señora quería cumplir con la ley y le dije, no, no pasa nada, no, la quiero registrar igual. Entonces, la ley no distingue, no hay un punto intermedio. Trata igual a la Big Tech, que tiene presencia en todo el mundo, y a la empresa de un empleado nada más. Y eso está mal. Entonces, hay que buscar ciertas flexibilidades para que las cosas funcionen, porque si no haces eso, lo que termina pasando es que la gran exigencia de todo termina en un incumplimiento, porque todos sabemos que es imposible de cumplir y no ocurre nada. El mejor ejemplo es las bases legales en Argentina para tratamiento de datos personales. Solamente hay consentimiento o no consentimiento. Las demás son excepciones. No tenemos interés legítimo y no tenemos un montón de opciones más que están en leyes modernas como la de Brasil, la de Ecuador o la de Chile. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el consentimiento no termina aplicándose siempre, porque sería imposible hacer un montón de cosas, y tampoco hay sanciones por falta de consentimiento, porque saben que es imposible perseguir lo imposible. Entonces hay que buscar un punto medio y hacer algo que sea más potable, ¿sí? Y también tener en cuenta que en América Latina no tenemos muchos recursos económicos para hacer las cosas. Entonces, copiar el modelo europeo per se, sin pensar en algo que sea más potable y fácil de implementar, es como querer comprarte una Ferrari para ir en un camino de tierra lleno de pozos. O sea, la tenés a la Ferrari, pero no podés hacer más de 100 metros porque se te rompe la Ferrari, ¿sí? Pongo ese ejemplo gráfico para que se vea. Y después hay que desarrollar herramientas internas y regionales para hacer que el sistema funcione. Fíjense que nosotros tenemos, nos plegamos a la Unión Europea con este sistema de adecuación, donde la Unión Europea decide si sos adecuado o no. Antes lo hacía unilateralmente, o sea, la Unión Europea decía si eras o no adecuado. Esto generó algunas fricciones con algunos países que se ofendieron porque no les dijeron que eran muy adecuados. Y entonces el sistema cambió a algo más bilateral, donde hay una adecuación mutua, como pasó con Corea, con Japón, donde se reconocen mutuamente, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasa con la adecuación intraamericana, la adecuación dentro de América Latina? Porque nos copiamos el modelo, esperamos a que nos digan que somos adecuados,
Pero, ¿qué pasa con las relaciones entre Argentina y Brasil? O entre Colombia y Brasil, o entre México y Chile. ¿Qué sistema tenemos para que internamente la cosa funcione dentro? Entonces tenemos que trabajar internamente en hacer algo local para que funcione, porque si no es como una gran mentira. Solamente hablamos de la adecuación entre Estados Unidos y la Unión Europea y qué pasa con el resto de los países. Bueno, ahí está el desafío o de Mercosur, o de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, o de la OEA, o de quien tome la posta y decida hacer algo, para hacer algo que funcione entre países de América Latina y no tener que esperar que la Unión Europea nos reconozca como adecuados. Porque el sistema argentino y el uruguayo se plegan a lo que diga la Unión Europea. Y eso es como tercerizar tu soberanía, decir qué países son adecuados. No está bien. Eh, Pongo otro ejemplo más, que es que tanto México como Colombia pidieron desde hace muchos años ser reconocidos como países adecuados y la Unión Europea no dijo nada. Todavía están esperando que los reconozcan como países adecuados. Colombia, por ejemplo, tiene 20 años de jurisprudencia constitucional, donde se reconocen todos los principios de protección de datos, luego sacó una ley que ya reconoce todo lo que reconocía la jurisprudencia, tiene sanciones puestas de todo tipo, es una eh, eh, gran y activa autoridad de protección de datos, y sin embargo Colombia no ha sido reconocido como país adecuado. Entonces, no compremos el modelo, hagamos nuestra Ferrari propia y hagamos que funcione en América Latina. Muchas gracias, Pablo. Me gustó mucho los ejemplos que presentaste porque muchas veces escuchamos hablar, por ejemplo, de regulación basada en riesgo y no hay un ejemplo más claro de algo que no es basado en riesgo que una obligación a una empresa de un empleado, de registrar una base de datos a una empresa, a un empleado, o escuchamos hablar de simplificación y armonización. Pero bueno, los ejemplos que mencionabas de cómo más que enfocarnos en la adecuación con la Unión Europea, pensar en nuestra propia región, también me parece que es como ponerle contenido a grandes palabras o términos o declaraciones que uno escucha. Y pensando un poco en ese ejemplo que mencionabas, Pablo, de la empresa de un empleado, paso a ti, Naira, que, bueno, muchas veces las regulaciones efectivamente están pensadas con las grandes corporaciones como ejemplo, como boceto, pero desde la experiencia o la mirada de SEBRAE, ¿cuáles son las barreras prácticas más importantes que impiden a las micro y pequeñas y medianas empresas adoptar y beneficiarse de nuevas tecnologías? ¿Y qué iniciativas concretas desde la perspectiva de la gobernanza de datos se pueden pensar como más efectivas para achicar estas brechas? Pegando um pouco do que o Juliano falou, Pablo falou, esse exemplo do carro. Eu comentei que a gente tem esse desafio da digitalização, mas é literalmente trocar a roda do carro com o carro andando, que ao mesmo tempo que nós temos que olhar para os pequenos que ainda não têm acesso, que precisam se digitalizar, a gente tem toda essa outra parte da regulamentação, de você olhar para as pessoas que já estão digitalizadas e que já estão, né? O Juliano falou muito aqui sobre IA, o que está acontecendo, regulamentação, enfim. Não dá para, né, aquilo, vamos esperar terminar isso aqui para começar isso aqui. É tudo ao mesmo tempo e agora. Então, né, só complementando um pouco com o que eles já tinham comentado. Essa conversa que eu estava tendo com o Fábio antes da gente começar, né, a questão da equipe é um desafio, porque, como eu disse, muitas vezes é a própria pessoa que atende, que faz, que produz, é ele sozinho. Ontem eu estava acompanhando uma oficina de marketing digital básico para empreendedoras de um projeto de empreendedorismo feminino que nós temos, chama Sebrae Delas, e foi aquilo que eu disse, né? A gente não pode partir do princípio que é óbvio, o óbvio precisa ser dito. E uma das empreendedoras estava perguntando como é que ela usava o WhatsApp Business. E a gente está falando de pelo menos o WhatsApp, que é uma ferramenta que está instalada em 99% dos celulares brasileiros. Então, ainda tem essa dificuldade, e ela, né, estava ali naquele processo, ela, mas como é que eu faço? Eu contrato um social media, e a consultora que estava prestando treinamento, né, aplicando o treinamento, ela falou, primeiro é importante você saber o que que você quer, o que que você é, para quem você vende, e
essa falta, né, às vezes, do planejamento, do básico, porque é ele sozinho, né? O medo do desconhecido é um outro fato também, porque achar que as tecnologias são muito complicadas, já que a gente está falando muito de IA, os empreendedores, numa boa parte, ainda consideram que a inteligência artificial é um bicho-papão, né, que vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, tem essa questão da desmistificação das novas tecnologias. Eu sempre comento nos treinamentos que eu dou, nas palestras que eu faço, do quanto que eu observava novos perfis empresariais surgindo quando a pandemia estourou de verdade. Então, empresas que não sequer tinham um perfil no Instagram quando a pandemia começou. E foi aquela coisa, vamos fechar tudo, lockdown, baixa a porta. E aí ele falou, epa, se eu não for para a internet, a minha empresa vai acabar, eu vou morrer. Então, tinha um movimento de novos perfis surgindo. Então, esse medo do desconhecido, o termo em português, né, que são os atrasados digitais, ainda tem muito empresário que a gente está falando de Instagram, falando sobre redes, o TikTok já está aí anos à frente com várias ferramentas e ele ainda está tentando entender como o Instagram funciona. E quando tiver outra ferramenta depois do TikTok, aí ele vai estar tentando entender como o TikTok funciona. Então, essa questão do atraso, o medo do desconhecido, ele estar sozinho são desafios, né, pro nosso pequeno que ele enfrenta. Existe um índice, né, da BDI barra Sebrae de digitalização, de índice de digitalização, perdão, e ele vai de 0 a 100 e a boa parte das empresas não, a média do Brasil fica em 48,72%. A gente não chega nem a 50% no índice de digitalização, sendo que os que são considerados, né, 80 pontos, de 80 para cima, que já são os líderes digitais, a gente tem 4,9% de empresas, sendo que os que são considerados analógicos, que são abaixo de 20, estão em 8,6. Então, a gente tem mais empresas que são analógicas do que aquelas que estão com uma maturidade digital mais avançada. Então, é o desafio que eu sempre coloco, né? A gente tem ainda que prestar muito apoio. E aí, falando do que a gente, né, enquanto Sebrae, e também aí junto ao poder público, a gente atua, o Sebrae é um mundo, eu falo que se você quiser perguntar qualquer coisa que a gente faça, a gente faz. Desde estar lá com um agricultor no campo, até estar com a empresa que já exporta, que já, enfim, internacionaliza o seu produto ou o seu serviço. E, inclusive, a gente tem uma área de políticas públicas justamente para conseguir também atuar de uma forma mais efetiva nesse sentido. Então, não vou ficar aqui falando de programas e etc., mas uma atuação um pouco mais master, né? É, treinamentos, que é a razão do nosso existir, né? A gente é uma empresa de consultoria, a gente está aí para isso. Então, sempre estar atento. Eu falo que, diferente de empresas de mercado, o Sebrae é um megazord, a gente demora um pouquinho a... É bom que todo mundo aqui... Não tem muito geração Z aqui, pelo que eu estou vendo, né? Todo mundo está entendendo minhas referências de boa millennial que eu sou. Então, a gente demora um pouquinho a se movimentar em relação ao mercado, mas... outro ponto que eu sempre falo é estar perto, acho que o Fábio também falou isso, né? Estar perto de quem de fato opera. Porque às vezes a gente fica muito nas nossas cadeiras e elucubrando o que a gente acha que poderia ser, sem de fato estar com quem precisa e conseguir dar alguma solução. Mas assim, é o nosso core, né? Nosso core business é trabalhar para o desenvolvimento através de treinamentos e consultorias e mentorias e programas para que essa lacuna, né, que eu tanto estou falando, que ela diminua cada vez mais e sempre buscando parceiros, né? Porque a gente também sozinho não faz nada. Então, tanto instituições públicas, privadas, de ensino aqui, Big Techs, enfim, são muito importantes para ajudar a gente nesse processo. Buenísimo. Muchas gracias, Neira. Muy interesante y pensaba un poco también cómo se articula lo que nos mencionabas recién con la perspectiva de una plataforma como iFood, Kiara, que
al final de cuentas funciona como un articulador del trabajo de muchas pymes, a la vez siendo una gran empresa con sus obligaciones regulatorias y de compliance y demás. Entonces, ahí, para cerrar esta segunda ronda, preguntarte, Kiara, ¿cuáles son los principales desafíos también operativos, los principales desafíos tecnológicos, los principales desafíos estratégicos para justamente hacer que efectivamente una plataforma como iFood sirva a los fines de que ese ecosistema de pymes crezca, ayude a la productividad, a la capacidad de estas pymes y a la vez equilibrando con las obligaciones regulatorias, la protección de los datos, la seguridad de los usuarios y demás? Obrigada pela pergunta, Paloma. Acho que aqui, aproveitando também o que o Fábio e a Naira colocaram, e o Pablo também, ao mencionar a Eupresa e ter um único funcionário, a gente fica muito perto dessas figuras, por ser uma plataforma que agrega restaurantes, usuários, entregadores. A gente tem aqui algumas figuras que podem facilmente se enquadrar no Eukip, e que muitas vezes o fazem. Mas isso tudo é em volume. Então, a gente tem os pequenos em volume, e aí um dos desafios aqui é inovar de forma ampla é um exercício de responsabilidade. Acho que, para além do que a gente trata de regulação propriamente dita, a gente está falando de impacto. Impacto, processo cotidiano das pessoas e como elas se organizam. Aqui a gente tem tanto um desafio quanto uma oportunidade. Então, as questões de proteção de dados do ponto de vista operacional, tecnológico, as PETs para aplicar a inteligência artificial, ou mesmo quando a gente fala de privacidade propriamente dita, e as questões estratégicas, como as regulatórias, né? E aí eu fiquei feliz também que o Juliano comentou da abordagem mais flexível, mais adaptada. A gente acredita muito nisso também. Uma abordagem voltada para avaliação de risco e centrada no usuário. O que eu quero dizer com centrada no usuário? Qual é a percepção? Qual é o desejo na prática? E aí acho que vale até trazer. O Daniel Solov traz, no mito da privacidade, toda uma preocupação em torno disso. O quanto a gente realmente endereça o problema? A privacidade realmente é desta forma? É onde o usuário vê valor? E aí estou pegando o recorte de privacidade, que eu acho que encaixa bem, até obviamente pelo tema do evento, mas essa é uma reflexão importante. Qual é a percepção do usuário? A gente realmente atende às suas necessidades? E eu acho que a regulação entra nesse contexto. Não é para que ela seja uma barreira à inovação, ela precisa ser um alicerce, ela precisa considerar a sua existência. Acho que esse é o grande ponto, para que os pequenos produzam, para que os grandes se unam aos pequenos para dar espaço, mas que a gente tenha uma flexibilidade entendendo quem é o usuário. E eu vou contar para vocês um caso que a gente recebeu muito recentemente, que a gente lida com atendimento ao titular e vê um pouco de tudo, né? A gente recebeu um caso que chamou muita atenção. Pedido de um titular de ser bloqueado definitivamente da plataforma. Pois é, porque ele pedia muito. Porque ele tinha episódios compulsivos fazendo pedidos de comida. E ele não conseguia se controlar. Gente, a gente está tratando de uma questão de saúde na prática. E será que ele está vendo valor na privacidade, da forma como a gente coloca, da forma como a lei traz? Então, é uma reflexão, é um caso, a gente não recebe isso em volume, mas acho que vale destacar que é um recorte muito diferente. E aí a reflexão do que realmente atende, onde está a privacidade, onde os dados pessoais entram. E a mesma coisa para a inteligência artificial e como a gente se organiza e aplica. E, de novo, né, a gente tem a abordagem de risco como uma possibilidade principiológica. E por quê? Para que a gente tenha as ferramentas para que a gente consiga aplicar de fato. Não seja estanque, que a gente se adapte. Isso gera espaço para inovação. Não por acaso são os modelos que têm sido mais considerados, tanto em proteção de dados quanto em inteligência artificial. Tecnologia, de um modo geral, caminha muito nesse sentido. Então, me parece que esse é um caminho para endereçar essa conversa, que não tem uma resposta pronta, não tem certo e errado. Acho que a forma como a gente endereça e como a regulação aparece na discussão vai depender muito também de setor, da realidade, por isso uma abordagem flexível acho que faz sentido. E a necessidade de uma pesquisa aplicada.
também sou do meio acadêmico e acho que esse é um ponto muito importante. A iniciativa privada caminhar junto com a pesquisa e junto com os reguladores para que a gente tenha uma compreensão 360. Mas me parece que esse é o papel, ou pelo menos um primeiro caminho, Paloma, acho que seria um norte. Hola. Muchas gracias, Kiera. Y bueno, antes de cerrar y dar pie a si hay preguntas del público, quería invitarlos a todos a una breve reflexión final, si quieren compartir alguna conclusión. También, justo tomándome de lo último que mencionabas, Kiera, algo que venía pensando es, bueno, dos de los grandes desafíos que tenemos alrededor de innovación tecnológica y gobernanza de datos, proteger a los usuarios, innovar y encontrar ese balance es, uno, la articulación entre los distintos sectores y los distintos actores. ¿Cómo podemos hacer esa articulación de manera más efectiva? ¿Cómo podemos acercar al regulador información como que, por ejemplo, esto, hay empresas que tienen muy pocos empleados y no puede ser que estemos haciendo, exigiéndole lo mismo a esa empresa que a una gran corporación? Entonces, ¿cómo articulamos y cómo generamos puentes que pongan la evidencia y la información delante de los tomadores de decisiones, y a la vez cómo logramos que los tomadores de decisiones tengan más acceso a ver estas realidades? Y lo segundo también que pensaba es la educación a los usuarios, ¿no? Lo importante que es que los usuarios que interactúan con estas tecnologías, bueno, puedan entender justamente cómo funcionan. Es que esos son dos temas que se me venían a la cabeza escuchándolos para por ahí cerrar esta ronda y después poder recibir preguntas del público si las hay. Si no, seguiré yo acá insistiendo. Así que si les parece, vamos de izquierda a derecha. Si quieres empezar, Juliano, para esas conclusiones finales. Primeiro, eu queria, se vocês no iFood, a Chiara e a Camila, se vocês desenvolverem um mecanismo eficiente de autobloqueio dos usuários, eu quero usar também para o chess.com. Mas um ponto, acho que final, interessante para destacar, é olhar para a perspectiva da América Latina e reconhecer que nós não somos os grandes fornecedores de tecnologias digitais, né? E então nós precisamos essencialmente de flexibilidade para se adaptar àquilo que vai se tornar o padrão tecnológico, o padrão de segurança. Isso é importante. Outro aspecto importante, além de adotar regulações que sejam mais flexíveis, é talvez buscar maior integração. Por exemplo, regulação de IA. Eu escrevi recentemente um artigo sobre regulação da IA na América Latina. Uma coisa que destaca é não existe cooperação entre os países da América Latina para tentar encontrar pontos em comum. Tem uma importação do que vem lá de fora. E descobrir quais são essas chaves estratégicas para uma regulação entre os países da América Latina é importante e exige bastante, pressupõe debate, conversas, encontros que eu não vejo acontecer. Esses dias eu estava lendo o livro do Michel Alcoforado, que é antropólogo, foi meu professor na SPM, e ele traz, né, essa visão mais sociológica, enfim, antropológica das coisas, e ele estava contando um episódio que aconteceu no Web Summit de 2019, talvez, né, em Portugal. E no final a reflexão, ele brincando, né, fazia era: os meninos de moletom vão precisar aprender a também conversar com o poder público para as coisas começarem a funcionar melhor, né? Porque parte das big techs, né, nasceram como startups, nasceram às vezes dentro da sala de casa, só que quando elas começam a tomar vulto e impactar na vida das pessoas, a ponto de uma pessoa ter que pedir o bloqueio na plataforma, né? E aí eu ia até comentar sobre isso, o quanto que a gente vê depois que impacta na vida das pessoas, né? Seja para o bem ou para o mal, mas a gente impacta às vezes. E a reflexão que ele deixava era isso, né? Não dá mais para ser só assim, o meu sonho que nasceu no meu quarto, que cresceu e que agora está aí para o mundo.
Então, acho que é complementar o que o Juliano disse, um pouco também do que a Chiara falou, todo mundo, né? Precisa ter uma maior integração entre as partes para que as coisas avancem. Como eu disse, enquanto a gente tem o desafio, por um lado, da digitalização, por outro, nós temos o desafio de regular tudo isso que é uma novidade, né, para todo mundo. E não aceitar o enlatado que vem pronto para a gente, porque fala América Latina, né? Mas o mercado brasileiro ele tem grandes especificidades. O jeitinho brasileiro ele é real, né? Na nossa forma de lidar com as coisas, não obstante nós somos aí uma fábrica de memes viva e ambulante. Então, eu acho que essa cooperação ela é importante para que a gente consiga chegar num caminho. Vai vir agora, vai vir para daqui para amanhã. E é um processo vivo, fluido, que acho que não vai terminar muito, nunca, né? Quando o Pablo fala 25 anos é antigo, para esse assunto que a gente está falando, sim, né? Bastante, porque a gente dorme de um jeito e já acorda com um monte de novidade. Então, é que sejam criadas governanças que estejam o tempo todo discutindo sobre isso. E a gente vai avançando, né? De novo, vou repetir, trocando a roda com o carro andando o tempo todo. Bueno, como el título de esta palestra es Innovasao, quería decir unas palabras sobre Innovasao y Regulasao. Generalmente están contrapuestas, es innovación o regulación, lo uno o lo otro. No podemos hacer las dos cosas, se contraponen. Y en general esta pelea es entre la tecnología y los reguladores, entre los países más creadores de tecnología versus los países creadores de regulaciones y de derechos fundamentales. Eso no es tan así, porque puede haber un punto intermedio. Y aparte, porque esta regulación o autorregulación a veces cambia según los vientos políticos. Pongo como ejemplo dos cosas, que es la moderación de contenidos en plataformas digitales, que hasta hace poco era una gran regla interna y un día para el otro cambió y dijeron no moderamos más, o la famosa libertad de expresión que muchas plataformas dijeron e invocaban por sus usuarios para tener más contenidos y un buen día dijeron esto cambia y ahora hacemos tal cosa o tal otra. Entonces, las cosas cambian por vientos políticos, por presiones, por necesidades económicas, pero y esta regulación, esta contradicción que hay entre innovación y regulación no es tal, y hay un montón de argumentos para darlos, no vamos a sacarse el tiempo para ver todos ahora, pero les recomiendo que lean un artículo escrito por la profesora Anu Bradford, que es la que inventó el término efecto Bruselas, y escribió un libro que se llama El efecto Bruselas, pero después escribió un artículo que se llama El falso dilema entre innovación y regulación. Es un artículo muy bueno que está en internet, lo pueden googlear, buscar, encontrar. Y si lo leen, ahí les va a dar 3 argumentos acerca de protección de datos, regulación de IA, regulación antitrust y regulación de plataformas digitales, donde explica los pros y los contras de regular o no regular y si afecta o no la innovación. No se los comento, así lo leen. Gracias. Acho que aqui a gente temos um consenso nos diferentes setores, né, da necessidade de integração, de um desenho conjunto que faça sentido. Naira trouxe um ponto super importante de educação, realmente, de capacitar. Como a gente consegue desenvolver inovação sem conhecer o básico, né? Então, acho que esse é um primeiro desafio que a gente precisa enfrentar, e aí cabe a regulação, de novo, num formato flexível, que entenda a diferença entre os setores e uma régua mais adaptada, né? Me parece que, e acho que vale destacar isso, a regulação é viva. Então, muito do exemplo que o Pablo trouxe. A gente vai se adaptar e, conforme a tecnologia se modifica e os próprios setores se modificam, surgimento de novos setores o tempo todo, na prática, o que a gente precisa é dessa caixa de ferramentas, né? Então, a gente enxerga muito dessa forma. Qual que é a nossa caixa de ferramentas para desenvolver inovação, para pensar em soluções, para trazer novas propostas? Então, me parece que esse é o caminho que a gente provavelmente vai seguir, mas com certeza essa proximidade, essa integração é uma coisa que a gente enxerga muito no dia a dia, é a visão de ecossistema e funciona. Então, acho que fica o convite também, especialmente pelo público do evento, da pesquisa aplicada, direcionada, para que a gente tenha realmente insumo e um combinado mais prático nessa frente.
Eu vou fazer 3 comentários super rápidos. Primeiro, que eu adorei a Chiara falando do direito ao me esquece aí. A gente não percebe, mas ele é absolutamente relevante hoje. Bets, a discussão tá ali, né? Compras, Instagrams, chess.com, a discussão tá ali. Mas essa não é uma discussão que veio pelo Congresso. Essa é uma discussão que veio do mercado, que se deu conta, problematizou aquilo, achou respaldo e implementou medidas. Que pode ser um controle parental, que pode ser um direito a deletar, alguma coisa assim. Então, eu acho que esse direito a me esquece aí é um bom exemplo daquele direito que não vem da regulação. Ele vem da autorregulação. A segunda coisa é, meu tio faz mel. E eu acho isso muito bom. Se você falar com ele sobre o mel, você vai comprar aquele mel. O problema é que quando ele vai vender o mel, ele tem ali as pessoas do Zap que ele tem na feira e acabou. Mas eu vi na China o influenciador rural. Então você está lá colhendo o seu mel, você faz um streaming, você mostra o mel que você está fazendo, já tem um e-commerce e você vende ali. Eu queria que meu tio fosse um influenciador do mel. Não é ser TikToker, seria simplesmente ser ele conseguir vender mais o mel e aquilo que ele gosta, porque ele faz uso de uma infraestrutura digital, ele faz uso de uma digitalização, ele faz uso disso. E a forma do meu tio fazer isso não pode passar por mais obrigações. Eu já tenho que explicar para ele como imprimir cupom fiscal para ele ter aposentadoria rural. Ele não tem como ter um DPO, ele não tem como ter um contrato de adesão e etc. E pegando uma carona no que o Pablo falou sobre regulação e inovação, eu dou pelo menos um exemplo de como a regulação ela pode favorecer a inovação. Contratos. Então, na discussão europeia, alguns dos marcos vão dizer o seguinte: olha, contratos de adesão não podem ter essa cláusula, porque essa cláusula favorece concentrações de mercado de tais onde não deve. Esse é um exemplo de regulação que você pode dizer: será que você não pode ter a cláusula padrão de vou usar seu dado como eu quiser? Não vou usar para treinamento? Cláusula padrão, não. Se quiser negociar, sim, mas se não, não. Então, eu acho que é um exemplo de como a regulação ela pode favorecer a todos os pequenos e médios de rápido, pegando contrato de adesão e cláusulas. Buenísimo, muchas gracias a todos nuestros speakers. Realmente estuvo muy interesante el intercambio. Creo que tenemos 14 minutos para recibir preguntas del público. No sé si las hay. Olá, buenas tardes a todos. Boa tarde. Voy a hacer una pregunta en portugués para Fabro. Cuando vos estaba falando sobre compliance, tem um elemento importante. Você falou que em pequeno não podemos exigir um compliance de tantos meses ou tantos miles de reais. Estou totalmente de acordo. Agora, você teria uma proposta para aplicar compliance para esse pequeno e mediano empresário que está evoluindo e que também deve cumprir com o mínimo para garantir a segurança das operações, as transacções que están siendo ejecutadas dentro de ese mundo digital? Y antes de la palabra para respuesta, parabéns para todos, fue maravilloso. A perspectiva sobre adorei, ahí tenemos que trabajar en la inclusión y en cómo hacer a disminución de los gaps que tenemos entre aquellos que están digitalizados y aquellos que no están en el mundo digital. Para Juliano, para Pablo, para Chiara, parabéns también. Chiara, adorei cuando falou sobre innovación. Innovación es gerar valor. Como nós podemos gerar valor para as pessoas e esse é o trabalho de quem está na área de compliance, de protección de dados, de direito digital, cada um de nós que estão aqui nessa sala. Obrigado. Super rápido. Eu publiquei um artigo essa semana que se chama o Acelere Para da Inteligência Artificial. E ali eu pego uma startup que já existe, mas eu sugiro que ela existiria agora com PL em andamento. E ali eu conto toda a história do compliance que tem. É um drone que mata a erva daninha. Ele é gigante, né, em mercados, mas cadê o risco desse drone? É muito pequeno. Principalmente na agenda de dados pessoais, ele quase não existe. Então, qual que é a solução de compliance para eles em dados pessoal IA? Não ter um processo de compliance. Isso não significa que se ele crescer e hoje é uma empresa bilionária, você não tenha que fazer. Ali é diferente. Mas quando ele está crescendo, não é o momento de você colocar essa carga, porque a gente precisa aprender o mercado dele, a gente precisa aprender isso daí. Então, se meu tio virar um influencer de TikTok do Mel, não é o momento da gente regular o compliance que ele tem que ter. Se ele virar uma Cargill, aí é diferente, ali a gente trata com ele. Então, eu acho que esse argumento é de pensar o seguinte: o pequeno e médio, aquela IA que não dá risco, aquele setor que não tem um risco específico para fazer, que ele é tão baixo, a gente nem precisa de um processo de compliance.
talvez seja a forma mais eficiente da gente ajudar ele naquele momento. O risco para a sociedade é muito pequeno, não justifica. Bom, boa tarde a todos. Vou falar em português, tentar falar um pouco mais devagar. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco em relação a isso, especialmente que o Juliano falou a respeito dessa ubiquidade de muitos dos serviços que a gente tenta regular. A minha pergunta basicamente seria que a minha impressão a respeito dos debates sobre regulação de tecnologias, às vezes é que a gente se preocupa muito em não tentar tapar o sol com a peneira, como a gente diz, ou seja, dado que certas coisas são ubíquas, a gente pensa, olha, não tem mais como reverter a presença dessas tecnologias, nos resta regular da melhor forma possível. Mas isso também, de alguma forma, pressupõe que essas tecnologias devem poder operar, ainda que elas imponham um grau de risco que seria muito maior do que a regulação aceitaria. Então, basicamente, minha pergunta seria se a gente não deveria, às vezes, tentar sim tapar o sol com a peneira e tentar sim impor restrições que parecem graves demais e deixar que as grandes e enormes tecnologias tentem se adaptar ao que a gente entende que são níveis seguros de operação e se elas não conseguirem o ônus esteja mais na sua operação financeira do que na regulação propriamente de se adaptar à realidade. Acho que a principal preocupação, isso está em toda a legislação, mas quando você olha para o ambiente digital e para as inovações, é a eficácia, né? Se você tentar regular contra a tecnologia, por exemplo, proteção de crianças e adolescentes no meio digital, né? Não pode ser uma proteção da criança do meio digital. Ela está no meio digital, ela nasce, ela tem os millennials, né, em particular, tem uma vivência com o mundo digital que nós também não tínhamos, né? Então, a regulação tem que ser da proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Se a gente tentar fazer diferente e tentar forçar uma proteção do digital e não no digital, a gente tem grandes chances de criar uma regulação que é ineficaz, não é aplicada. Acho que esse é que precisa ser ponderado, né? Em que medida uma proibição como essa tem condições efetivamente de ser implementada, né? Una pregunta, por ahí ya salió el tema y yo me perdí por el portuñol, que estuvo buenísimo igual. Un poco pensando en esto del dilema entre regulación e innovación, por ahí es largo, pero quería saber muy corto qué opinaban de los sandbox regulatorios o, por ejemplo, de esta iniciativa que hay en Chile o que hay en España. Entiendo que la de Chile igual todavía no ocurrió, pero es algo que impulsa la CAF en torno a lo que ustedes decían de tener una agenda de América Latina, si tenían alguna opinión o no respecto de lo positivo de los sandbox regulatorios. Adoro sandbox. Eles só não são suficientes, não pare neles. Então, quando você fala sandbox regulatório, você já limitou, porque você está trabalhando com a implementação de uma política pública. Se você fazer como Singapura, com um sistema financeiro, ele fala, ó, precisamos fazer isso, façam junto. Você tem também o conceito de test bed, onde você vai criar um ambiente que você vai permitir que a testagem ocorra. Você pode fazer isso com 5G, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa de sandbox em todo lugar, em todas as coisas, lembrando que o principal do sandbox não é o experimento, é o Estado aliviar a pressão. O sandbox ele começa com o Estado removendo uma certa obrigação temporariamente, porque eles estão fazendo algo ali para o interesse público. Isso é um mecanismo muito importante, e isso não está no PL atual, esse alívio. ¿Puedo sumar por ahí algo a lo que decía Fabro? El sector fintech ha sido por lo general el que más ha implementado sandboxes. Reino Unido tuvo un sandbox de fintech muy conocido. En México, si no me equivoco,
también en la región. Y la otra ventaja que para mí tienen las sandboxes es que generan articulación público-privada aparte, porque cuando un sandbox está bien implementado, requiere que quien está justamente implementándolo desde el lado del desarrollo, bueno, tenga que ir reportando ese desarrollo, compartiendo cierta información y eso genera una articulación y un efecto spillover en el ecosistema que suele ser muy positivo. Perdón, para agregar. Não, só complementar, né? Agora, ali na Faculdade de Direito da USP, a gente, depois de um BID que foi feito pela NPD, a gente agora é responsável por assessorar e montar o framework sandbox regulatório da NPD. E isso em plena consulta pública e posicionamento da NPD sobre como interpretar a legislação de proteção de dados diante da inteligência artificial. E o sandbox é um sandbox regulatório para IA. Então, olhar que o sandbox regulatório ele não só tem esse lado de criar certos espaços ou exceções para propiciar a inovação, mas também é um espaço de experimentação da interpretação da regulação, né? E isso também é importante, até para pensar não só na regulação, mas a melhor forma de interpretar a regulação de tal forma a proteger direitos fundamentais, mas também propiciar a inovação. No sé si quedó alguna pregunta del público. Si no, bueno, cerramos acá entonces si no hay más preguntas. Y nada, muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias a los speakers por el intercambio.